capítulo 4. Foi difícil escolher um nome para isso, sabia? Aí os meninos começaram a tirar sarro, já Calvary modão. Falei, não vai dar certo. Gálatas 4, a partir do versículo 8. Eu quero ler com vocês até o versículo 19. Gálatas 4, do 8 ao 19. Escolhi como título dessa mensagem uma própria expressão do texto: até que Cristo seja formado em nós. Okay? Então tenha isso em mente, até que Cristo seja formado em nós. A palavra de Deus diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Guardem isso, até que Cristo seja formado em vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento nós clamamos para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que essa palavra viva, eficaz, poderosa e apaixonante possa ser carregada aos nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui para Te ouvir e não apenas sermos ouvintes, como diz Tiago, mas sermos praticantes da Tua verdade. Nos ajuda, porque nós já percebemos que sozinhos não somos capazes, mas em Ti nós podemos, de fato, todas as coisas, inclusive podemos viver aquilo que é a Tua vontade para nós, expressa nas Sagradas Escrituras. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos a chegar a um trecho de transição aqui na carta aos Gálatas. Dos versículos 8 a 11, o Paulo ainda vai tratar algumas ideias aqui de modo mais doutrinário e teológico, mas eu quero que você perceba que a partir do versículo 12, a dinâmica da fala do apóstolo Paulo muda. Até aqui, eu não sei se você tem essa impressão, mas o brilhantismo de Paulo é expresso nesses 4 capítulos. Tá? Toda a densidade, toda a profundidade doutrinária, teológica, de conhecimento, está tudo aqui. E a maneira como ele compõe os seus argumentos. Mas a partir do versículo 12, ele não vai mais falar com a mente, por assim dizer. A partir do versículo 12, ele vai simplesmente rasgar o coração diante desses irmãos que estavam lhe causando algum incômodo. Não porque ele, Paulo, se sentia ofendido, ele até fala isso no texto, mas como coração pastoral que tinha, ele queria que esses irmãos avançassem. Então, nós chegamos a um trecho em que parece que o Paulo ele apela à história e à consciência desses irmãos. Porque antes de Cristo, nós precisamos lembrar que eles viviam em idolatria e viviam, por consequência, em imoralidade. O que isso significa? Que eles viviam uma vida sem qualquer princípio, sem qualquer limite estabelecido por Deus. Vamos colocar nesses termos para nos ajudar a entender. Eles viviam sem lei alguma. E aí eles conhecem a Cristo. E eles conhecem a Cristo a partir da pregação de Paulo, que é o Evangelho da Graça. Mas Paulo vai embora e nós já vimos, chega aqui um grupo, os judaizantes. E o que eles pregam? Pregam exatamente o outro extremo
daquilo que os Gálatas viviam antes de Cristo. O equilíbrio estava na pregação de Paulo, o equilíbrio estava em entender, como nós vimos semana passada, que Deus é Pai, que não é apenas uma divindade distante que se estabelece a partir de ritos e regras. Esse era o equilíbrio, mas vêm os judaizantes e agora propõem, não, vocês viviam sem lei, vocês viviam na idolatria, vocês viviam na imoralidade, agora vocês têm que cumprir toda a lei de Moisés. Vocês têm que guardar dias, vocês têm que guardar festas, vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado. Então, é o outro oposto. Então, olha que interessante, muitas pessoas ainda hoje parecem cair nesses dois extremos. A resposta não é o extremo da libertinagem, assim como não é o extremo do legalismo. Inclusive, às vezes, muitos cristãos têm dificuldade quando eles saem de uma vida, sobretudo religiosa, de escravidão, de um legalismo, e aí, quem sabe, eles conhecem a graça. E aí eles não entendem plenamente a graça e acham que a graça de Deus é uma permissão para se viver de qualquer maneira ou de maneira libertina. Então, de um lado para o outro, os dois opostos são extremamente nocivos, e o Paulo quer falar um pouco sobre isso. Ele diz no versículo 8, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Então nós sabemos que aqui na cultura de gentios, eles tinham a adoração a deuses, por exemplo, da mitologia grega. Havia também a mitologia romana, mas a mitologia grega, a cultura helenista de modo geral, e os gálatas adoravam esses deuses. E o que Paulo fala é, vocês adoravam seres ou divindades que nem deuses são. Em um outro texto, Paulo vai falar que não existem nem falsos deuses, só existe um Deus. Portanto, aquele que adora ao que ele vai chamar de falsos deuses, na verdade, propõe uma adoração a demônios. Paulo escreve isso em uma de suas cartas. Mas agora, versículo 9, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês viviam em escravidão antes de conhecerem a Deus. E essa palavra é para nós também. Já vimos aqui que éramos escravos dos nossos pecados, escravos das nossas paixões, escravos de falsos ídolos, escravos de tantas outras coisas. Agora o que o Paulo diz aqui, porque ele está falando a cristãos, será que esses gálatas eles continuavam reféns, por exemplo, de uma mitologia grega? É por isso que o Paulo traz esse questionamento? Claro que não. Mas isso não quer dizer que eles estavam vivendo uma vida plena em liberdade. Porque agora eles estavam sendo escravizados por outras coisas. Então, escravizados, quem sabe, pela ilusão religiosa. Essa parece ser a tônica aqui desse texto. Ser escravo de ritos religiosos para salvação é tão enganoso quanto a uma idolatria a falsos deuses. Nós, vou usar a terminologia protestante, cristão bastaria, mas nós cristãos protestantes, às vezes nos iludimos em pensar que outros cristãos que professam outro tipo de fé estão submetidos à idolatria. E o que Paulo está propondo é que é possível um cristão estar também adorando outras coisas. Por exemplo, achar que está salvo baseado naquilo que se faz. Ser escravizado por coisas que aparentemente são boas, mas que levam o ser humano a uma vaidade espiritual. Você já conheceu gente assim? Orgulhoso porque não falta um culto. Orgulhoso porque nunca deixou de por um mês dar o dízimo. Orgulhoso porque serve na igreja mais do que todo mundo. E porque serve mais do que todo mundo, se acha no direito de criticar aqueles que na mente dele servem menos. Vaidade espiritual, escravidão religiosa, falta de percepção do que é o evangelho da graça. De certa forma, essa pessoa está idolatrando a si mesma. Ou, quem sabe, idolatrando aquilo que faz, idolatrando uma ilusão religiosa. Então, nós também podemos cair no engano da idolatria. O Paulo ele fala aqui dos princípios elementares, fracos e sem poder. Ele está falando de coisas desse mundo. Então, o que é o conceito de idolatria? A idolatria nada mais é do que adoração
a ídolos que constituímos em nossas vidas. É nós nos submetermos, prestarmos culto, por assim dizer, termos uma aliança com tudo aquilo que não é Deus. Tem gente que idolatra dinheiro. Aliás, dinheiro pode ser um Deus tirano. Tanto isso é verdade que Jesus dá nome ao dinheiro como uma entidade, ele chama de mamon. Tem gente que idolatra a si mesmo, pensando na ideia de fama. Tem gente que adora ser conhecido e reconhecido e vive para isso. Tem gente que transforma a carreira, que poderia ser algo bom, também em um ídolo. E aí já não é mais pelo dinheiro, já não é mais pelo reconhecimento, já é por si mesmo, para se servir. Então, a lista é longa. Tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra outras pessoas. O Tim Keller diz o seguinte: sem o Evangelho só podemos estar debaixo da escravidão a um ídolo. Gente, nós temos que entender que nós somos criados por Deus, a palavra de Deus diz, para o louvor da sua glória. Ou seja, nós fomos criados com um vazio na alma, ansiando por adoração. E porque nós fomos criados por Deus, a satisfação do nosso espírito, a satisfação da nossa alma, a plenitude da adoração, é quando nós adoramos a Deus. Porém, se nós não adoramos a Deus, se nós não servimos a Deus, se nós, usando as palavras de Jesus, não amamos a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento, nós estaremos suscetíveis a quaisquer outros ídolos, nós adoraremos a tudo que não é Deus. Quem não adora o Criador, adora coisas criadas. O conceito de justiça pelas obras pode criar ídolos. Nós fomos criados de um jeito em que tudo que nós temos que fazer por merecer. Mais uma vez, como nós temos visto de modo incessante nessa carta aos Gálatas, essa ideia de uma justiça retributiva. Tentar fazer com Deus aquilo que a gente aprendeu no mundo. E mais uma vez, citando Tim Keller, ele diz o seguinte, eu acho incrível a sacada dele. Nossa insegurança, preste atenção, quanto a sermos ou não aceitos por Deus, é a razão pela qual fabricamos ídolos. Você se lembra da nação de Israel? Deus tirou a nação de Israel do Egito, da escravidão egípcia, com mão forte. Só que você se lembra que chega um momento em que Moisés ele sobe o Monte Sinai e ele fica ali por vários dias. O tempo começa a passar. O povo de Israel sabia que Deus os havia tirado, mas a gente precisa de um Deus. A gente precisa, parece que ver, a gente precisa tocar. O ser humano, de certa forma, tem essa necessidade. Então, quando você não está prostrado em adoração a Deus, você vai ter que criar ídolos e deuses à tua própria maneira. Então, o que eles fazem? Eles criam um bezerro de ouro. E Arão, o irmão de Moisés, que deveria ser a figura do sumo sacerdote, um zelo espiritual por aquele povo, diz, está aí, esse é o Deus que os tirou do Egito. Nesse momento, Moisés desce, depois de estar vários dias na presença de Deus, com as tábuas da lei, Moisés fica tão irado que ele joga as tábuas dadas pelo próprio Deus no chão, quebra tudo, ele fala, não é possível. Não é possível que tão rápido vocês já se perderam. Não é possível que vocês já estão caindo na idolatria. Gente, idolatria não é só, sabe, coisa de barro, de madeira, de pedras preciosas. Idolatria é tudo aquilo que nos escraviza. Idolatria é tudo aquilo que exige de nós o nosso serviço. E por que o Keller fala dessa ideia da insegurança? Porque parece que é isso que o Paulo está querendo dizer aqui. Ele aponta para o fato não apenas de nós conhecermos a Deus, mas mais importante do que isso, e é belíssima essa afirmação, nós somos conhecidos por Ele. Eu já falei isso aqui, você chega na rua, Brasil como um país evangelizado, digamos assim, um país de bases católicas, onde o protestantismo tem crescido cada vez mais. Você chega na rua para qualquer um, meu amigo, você fala, você conhece a Deus? Ele fala, claro, lógico que eu conheço a Deus. Conhece a Jesus? Conheço. Crê em Jesus? Creio. Como é que não creio? A vida do cara, assim, não tem nada a ver. Tem nenhuma coerência com o Evangelho, mas ele crê em Deus, ele crê em Jesus. Agora, quando a Bíblia fala conhecer,
não é assim saber que existe. Conhecer nas Escrituras dá uma ideia de relacionamento profundo e pessoal, é conhecer por experiência. Então é interessante que o Paulo está falando, e parece que ele está escrevendo e se corrige, você consegue perceber? Então, agora vocês conhecem a Deus. Não. Agora Deus conhece vocês. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a segurança da nossa salvação não está no relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. Mas a segurança da nossa salvação está no fato dele escolher desenvolver um relacionamento conosco. A segurança da nossa salvação não é o quanto de amor nós dedicamos a Deus. A segurança da nossa salvação está em quanto de amor Deus derramou sobre a nossa vida. É o contrário. Porque às vezes a gente pensa, e essa é a lógica da religião, eu tenho fé em Deus, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, eu conheço a Deus, eu faço isso, eu faço. É muito faz. É muita atitude, é muito eu para Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa de mim. O Paulo está dizendo o seguinte, não é o contrário. Não é que você encontrou, é que você foi achado. Não é que você amou, é que ele amou primeiro e aí você se sentiu amado e respondeu a esse amor. Não é que você se salvou, é que você foi salvo por ele. Não é que você se justificou, é que você foi justificado. Perceba como todas as ações fundamentais do Evangelho, o ser humano, assim, se nós fôssemos falar num português, a partir de umas regras gramaticais, nós somos o agente da passiva. O que isso quer dizer? Nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada. Ele nos justificou, Ele nos amou, Ele nos encontrou, Ele nos perdoou, Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo, Ele colocou sobre nós o selo da promessa, Ele nos adotou como filhos. E porque fomos adotados como filhos, pelo seu Espírito Santo nós clamamos Abba Pai. Ele prometeu que um dia Ele vai voltar. É tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. De modo que agora tudo o que nós fazemos para Deus é uma resposta à obra iniciada por Ele mesmo. Essas são as bases da nossa salvação. Você é salvo não porque você conhece a Deus, mas porque Deus se fez conhecido a você. E a partir da profundidade do seu amor, um relacionamento apaixonante foi gerado. Vocês estão observando dias especiais, versículo 10, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. É o coração de um pastor pelo rebanho. Nathan está aqui, Celso está aqui. Se eu fosse questioná-los, certamente eles afirmariam isso. Não há nada que nos faz sofrer mais como pastores do que ver um não avanço, ou pior ainda, um retrocesso daqueles que estão sob os nossos cuidados. Começo do meu ministério, nos primeiros anos, eu ainda sofria quase como se fosse culpa minha. Falei, o que eu estou fazendo de errado? E a gente sofre mesmo, a gente perde o sono. Sabe, quando Paulo ele fala lá em Efésios, por essa razão eu me ponho de joelhos, e aí a razão é o quê? É a igreja. E aí parece que o tom dele é dramático, é assim, é como se ele estivesse falando, por essa razão eu me prostro, por essa razão eu choro, por essa razão eu perco o sono, por essa razão eu sofro, por vocês. Só Deus sabe o quanto faz sofrer o nosso coração algumas coisas. Porque Deus levanta pastores para amar o rebanho. E não tem nada mais que alegre nosso coração do que ver vocês, como vai dizer esse texto, sendo formados segundo a imagem de Jesus Cristo. Eu pouco importo se a vida de vocês, entenda-me,
vai ser fácil ou difícil, vai ser próspera ou escassa, isso é o que menos importa para mim. O que importa é chegar lá na frente e perceber que Jesus foi formado em vocês. É só o que importa. O processo não importa. O que importa é o que Deus vai fazer através desse processo que é formar Jesus Cristo em vocês. Então chega um momento, e eu falei que no início do nosso ministério, às vezes a gente pensa, poxa, acontece alguma coisa? O que está acontecendo? O que eu fiz? Deus? Às vezes é culpa nossa mesmo. Mas às vezes a gente entende que Deus tem um plano para cada um e que cada um tem a possibilidade de responder ao amor de Deus e a nossa função não é necessariamente fazer ninguém chegar como se assim a gente pudesse. Às vezes pastores lutam com essa coisa messiânica, a gente não consegue salvar ninguém. Mas o que a gente deve fazer é mostrar o caminho. A gente fala, é por aqui. Aliás, eu ouvi uma expressão certa vez que o pastor não é nem o que vai à frente, o pastor é quem vai atrás, porque quem vai à frente é Jesus. Então a função do pastor não é liderar lá na frente para todo mundo ir atrás dele. A função do pastor é Jesus estando na frente, o pastor estando atrás, ele fala, Jesus virou para a direita, vamos todo mundo para a direita. Jesus foi por ali, vamos seguir Jesus. Não é me seguir não, é seguir Jesus. Embora, claro, até o próprio texto vai falar, nós temos esse privilégio de ser um exemplo para o corpo. E todo cristão deveria trazer sobre si essa responsabilidade. E aqui é onde Paulo rasga o coração dele, versículo 12, a partir daqui. Eu lhes suplico, eu imploro, irmãos. Logo depois ele falar, não é possível que isso foi inútil. Eu imploro a vocês que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Eu não sei se você consegue perceber a beleza e a profundidade do que o Paulo está dizendo. Porque às vezes parece que quando há necessidade de confronto, e o Evangelho exige confronto. Aqui é um pastor falando com o rebanho. Nós, pastores, às vezes precisamos confrontar. E aí quando a gente confronta, não é que a gente assim está ofendido. Quantas vezes eu estou falando com alguém, né? Falo, meu irmão, você viu o que aconteceu? E a pessoa, nossa, pastor, me perdoa. Eu falo, não tem nada a ver comigo. Você não me ofendeu, o ponto não é esse não. É você e Deus. Eu quero que você esteja bem com Deus, eu quero que você esteja bem com teus irmãos. O que você fez não me ofende. Eu só estou aqui para poder te auxiliar. O Paulo está dizendo o seguinte, se tornem como eu. E nesse contexto, se tornar como Paulo é o quê? Sejam livres. Saiam da escravidão. Parem de viver aquilo que não é o Evangelho. Parem de se dobrar a falsos deuses. Parem de viver em idolatria. Gente, é mais perigoso um falso cristão, perigoso para si mesmo, do que um ateu. Porque o ateu, de repente, quando confrontado com a verdade, sabe, ou alguém que vive uma vida de libertinagem, uma vida depravada, promíscua, toda errada, sabe, é como a mulher adúltera, ela quando confrontada pelo seu pecado, mas sustentada no perdão e no amor de Jesus, a lição para ela é vai e não peques mais. Ou seja, há ali um paradigma de mudança, há ali uma transformação, como a mulher samaritana em João 4. Chama teu marido. Não tenho. Pois bem, já teve 5, está com outro, está difícil, hein, filha? Confrontou com a verdade, mas confrontou em amor. Agora você está tentando matar sua sede, mas beba de mim porque eu tenho água viva. Encontro transformador com Jesus. Agora o religioso é complicado, porque ele acha que ele está quase lá, mas estar quase lá não é estar lá. Porque assim, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, mas eu ainda dependo de mim, eu dependo do que eu faço. Eu sou vaidoso por aquilo que eu exerço. Isto não é o Evangelho. Ou um cristão que apazigua a sua consciência por estar na igreja, mas é escravizado, como eu já citei, escravizado por dinheiro, escravizado pelas coisas desse mundo, escravizado por aquilo que se pode tocar, escravizado pelo orgulho, escravizado. Esse cara está mais perdido do que alguém que não ouviu falar de Jesus. Lembre-se do ladrão da cruz, todo perdido. Diante de Jesus, ele falou, peraí. Me perdoa, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O fariseu está muito mais perdido do que o publicano.
Porque o fariseu acha que ele pode se bastar pela sua própria justiça, pelas suas obras. Inclusive, às vezes, obras que parecem muito espirituais. Paulo está dizendo, sejam livres, se tornem como eu. Porque eu me tornei como vocês. O que o Paulo quer dizer? O Paulo quer dizer que ele era um judeu, se você se lembrar. Mas ele não impôs sobre esses cristãos o seu contexto e o seu passado judaico. Ele chegou com a liberdade e com a leveza do Evangelho. Ele chegou a gentios, pregando como um próprio gentio. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 9, 19 e 20. Eu leio para vocês. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Assim ele segue. Então, com os judeus, ele lidava como um igual. Com os gentios, ele lidava como um igual. Por quê? Porque o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo ao longo de todo o seu ministério, isso é importante para nós. Ele entendia o evangelho como uma ferramenta de diálogo cultural. Por isso que eu brinquei com o anúncio do próximo culto e da dinâmica de louvor. É fundamental nós compreendermos o seguinte, que nós precisamos tornar o evangelho compreensível às pessoas a quem ministramos. Spurgeon falava, você não prega o evangelho como quem fala com um doutor para uma lavadeira. O evangelho tem que ser inteligível, compreensível. O conteúdo não muda. A maneira como você transmite pode e deve mudar dependendo do ambiente onde você se encontra. Eu não falo em ambientes ou em grupos de pessoas que não têm contato nenhum com o evangelho da mesma maneira como eu falo com vocês. Meu linguajar é outro. As terminologias essencialmente bíblicas, eu uso o menos possível. Eu tento traduzir o conceito. Porque se eu falar para os caras sobre expiação, sobre propiciação, sobre proto-evangelho, proto-evangelho a maioria nem de vocês sabem. Imagina alguém que não tem contato com o evangelho. A gente não está ali para mostrar o que a gente sabe, a gente está ali para mostrar quem a gente conhece. Para que mostrando quem a gente conhece, as pessoas a quem falamos possam conhecer aquele quem nós também conhecemos, que é Jesus Cristo. Claro que não é uma regra, mas é por isso que eu creio que há sabedoria em nós entendemos que nós fomos semeados em diferentes lugares. Jesus ele fala sobre isso, né? Que somos como luzeiros espalhados, colocados no local adequado da casa para iluminar o maior número de pessoas. Ou seja, onde é que você se encontra? Qual é o seu círculo de amigos, seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudos? Ali é seu campo missionário. Você foi literalmente semeado, você foi plantado ali. Porque agora a palavra de Deus diz que você é a luz do mundo. Por quê? Porque Jesus está em você e Jesus é a luz do mundo. Então, tão importante quando, sei lá, mães conversam com outras mães e entendem que uma conversa informal pode se tornar uma ponte para um diálogo para o evangelho. Professores com outros professores, médicos pregando para médicos, e advogados, e empregadas domésticas, e músicos, e universitários. Por exemplo, os meninos começaram segunda-feira à noite um estudo bíblico só para universitários. Eles começaram, sei lá, tem 2 meses. O pessoal da igreja, aí um chama o outro já ficou grande, não cabe numa casa. Eles já estão com 2 grupos, porque eles entenderam, tá, isso daqui não é uma panelinha, isso daqui não é só para nós, isso daqui é para a gente pregar o evangelho. Então, se não cabe mais aqui, vamos mudar para outra casa. É isso. É entender que o evangelho é uma ferramenta também, e deve ser usado como uma ferramenta de diálogo cultural. À luz do que nós entendemos isso? À luz da missão de Cristo. Não havia barreira cultural maior do que o abismo entre Deus e o ser humano. O que Cristo fez? Veio ao mundo. Tornou-se um de nós. Para quê? Para que, sendo um de nós, pudesse se comunicar conosco e nós pudéssemos compreender a boa notícia da salvação. Então agora nós fazemos isso à luz daquilo que Cristo fez por nós.
Uma outra verdade que nós vemos aqui é que ao compartilhar o Evangelho, nós devemos sim liderar as pessoas pelo exemplo. É o que Paulo diz, se tornem como eu. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz, tornem-se meus imitadores. O Paulo está sendo pretensioso aqui? O Paulo está se enaltecendo? Não, porque o complemento seria, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, não é olhe para mim, para você se tornar alguém como eu, porque eu sou um ser humano mais elevado. Tenta olhar para mim, porque em tudo eu tento imitar Jesus. Então, a minha esperança é que olhando para mim, você veja Jesus. E ao olhar para mim, você veja como Jesus fala, como Jesus ama, como Jesus perdoa, como Jesus se importa com o próximo. Você já parou para pensar que nós nos chamamos cristãos? E que isso significa pequenos cristos? E que isso significa que nós estamos, querendo ou não, conscientemente ou não, falando abertamente ao mundo, olhar para nós é olhar para Cristo. Isso nos traz um privilégio, mas nos traz também uma imensa responsabilidade. Outra verdade incrível que nós aprendemos, versículo 13. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Então, o Paulo ele chegou à Galácia não por um planejamento estratégico missionário. Não porque ele pensou, não, essa região é uma região boa, se eu alcançar essa região, se o Evangelho alcançar essa região, a partir dali o Evangelho vai se espalhar. Não, ele foi para lá porque ele estava doente. É interessante pensar que Galácia, num determinado momento do ministério de Paulo, não era sua primeira opção. Uma doença levou ele até lá. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos a ter a percepção, e por favor, não deixem de captar isso, de que tudo pode ser usado para que outros conheçam o Evangelho. Tudo, até as nossas adversidades. Eu abriria um parêntese e diria, sobretudo as nossas adversidades. Porque lembra aqui que o Paulo fala aos Coríntios? Quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque ele havia aprendido ao quê? A se gloriar naquilo que ele é bom? Não, nas suas fraquezas. Deus, eu tenho esse espinho na carne, eu estou clamando aqui, tira isso de mim. Nós não sabemos o que era o espinho na carne. Nós sabemos que era algo terrível, que afligia Paulo, que ele pediu para tirar. Não foi por falta de fé. Ninguém ousaria dizer que Paulo não tinha fé. Qual foi a resposta de Deus a ele? E isso aquietou o coração dele. Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu tenho visto na nossa comunidade, aqui, o como Deus tem usado adversidades, coisas que nenhum de nós gostaria de passar para a glória dele. Eu vejo aqui o Caio e a Milana. Uma cirurgia cardíaca no seu filhinho de 4 anos. Ele não completou 5 ainda, né? 4 anos. Você, pai, mãe, descobre que o seu filho tem ali alguma coisa no coração e já descobre que ele tem que operar. Você fala, meu Deus, uma cirurgia cardíaca de uma criança de 4 anos. De uma doença que eu não sabia. E aí eles vão lá para Londrina, e aí eles conhecem outros pais que estão em situações terríveis, e do meio da mais profunda dor, Deus usa a vida deles para ministrar a outros que sofrem. Gente, isso é o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Fazer brotar vida das nossas lágrimas. Poderia citar vários. Eu penso na Jana e tudo que Deus tem feito. A maneira como Deus tem manifestado o seu amor, o seu cuidado e o seu poder em meio às adversidades. Essa semana eu fui orar também por uma moça que foi diagnosticada, ainda vai fazer biópsia, mas com um tumor no joelho, no osso. E nós estávamos orando. E pelo que nós estávamos orando? Claro que oramos pela cura, mas pelo que nós estávamos orando? Para que primeiro Deus desse paz e que Deus usasse aquilo para a glória dele.
Gente, quando nós lemos Romanos 8:28, e o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós temos que entender esse texto. Todas as coisas cooperam, coisas boas e coisas ruins, alegrias e tristezas, momentos de tranquilidade e momentos de adversidade. Tudo na vida de um cristão Deus pode usar. Não que Deus lança isso, não é o que o texto está dizendo. Mas tudo que acontece na nossa vida, por pior que seja, Deus pode reverter e usar uma tragédia para que Ele possa ser glorificado. Lembra de José, vendido pelos seus irmãos? Quando ele se manifesta, quando ele se revela aos seus irmãos, ele não nega a ação perversa dos seus irmãos. Ele não fala, não foi nada o que vocês fizeram. Não, ele diz, vocês me fizeram mal, mas... E eu abro um parênteses aqui, como um texto como esse me ajudou e ajudou minha família em tempos difíceis da nossa vida. Ele diz, vocês me fizeram mal, mas o meu Deus transformou o mal de vocês em bem. Isso é entender o Evangelho. É entender que não há nada que possa tirar a nossa esperança, porque a nossa esperança não está em circunstâncias. A nossa esperança é essa fé em Jesus Cristo, que Hebreus vai dizer que funciona como uma âncora da nossa alma. Não importa a tempestade ao nosso redor, nós estamos ancorados. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Embora a minha doença, versículo 14, lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então Paulo fala, vocês foram incríveis, vocês me acolheram, vocês me receberam como um anjo. A ideia de anjo é como um mensageiro do próprio Deus, como alguém que vem da parte de Jesus. E aí a pergunta, o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Esse texto leva alguns teólogos a pensar, e isso é só especulação, nós não sabemos, que talvez a doença do Paulo fosse uma doença nos olhos. Que era uma enfermidade que, de fato, naquela região, naquela época, naquele tempo, acontecia. Uma coisa bem grotesca dos olhos, terem secreção, e uma coisa muito feia. E é como se for esse o caso, Paulo estava dizendo, vocês não apenas me amaram, cuidaram e acolheram, mas vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. Mas o que aconteceu com a alegria de vocês? Eu não vou discorrer muito sobre isso por causa do nosso tempo, mas o legalismo mata a alegria de qualquer cristão. A escravidão aos ritos e regras, a tentativa de justificação pela lei, e não o deleitar-se na graça, acaba com a alegria de qualquer cristão. Me mostre um cristão legalista, e eu mostro alguém que vive debaixo de peso, debaixo de lamento, debaixo de culpa e debaixo de criticismo. Porque alguém que se cobra muito e cobra muito os outros, Paulo está nos chamando à liberdade. Eu tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade, e o que aconteceu? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. O que Paulo está mostrando é, esses líderes agora que vocês acolheram, esses judaizantes, esses falsos mestres, esses que derramam sobre vocês legalismo, eles bajulam vocês. Eles falam o que vocês querem ouvir. Eles pregam aquilo que vai fazer vocês se sentirem bem. Ele fala, meus irmãos, eu sempre lhes falei a verdade. E vocês sempre me amaram por isso. Agora que vocês foram expostos a esses bajuladores, vocês não conseguem mais lidar com a verdade que eu transmito a vocês em amor. Gente, um dos trabalhos daquele que é um ministro do Evangelho, que prega a palavra de Deus, é que ele não pode em nada negociar a verdade. E por vezes alguns de nós podem se sentir tentado a trazer uma mensagem mais palatável,
uma mensagem um pouquinho mais açucarada. Mas no final das contas, o nosso compromisso não é para ser admirado e louvado. O nosso compromisso é ser verdadeiro com vocês, gerando uma igreja centrada no Evangelho. Então nós preferimos que nem tudo aquilo que vocês ouvem seja agradável, mas seja verdadeiro, do que ser admirado e idolatrado pelo rebanho a partir da manifestação de uma meia-verdade, que na verdade é uma mentira inteira. O nosso compromisso é com a verdade. Jesus Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, uma das marcas de uma igreja saudável, uma igreja centrada na verdade, uma igreja centrada em Jesus, uma igreja centrada na palavra de Deus, uma igreja centrada no Evangelho. Veja que nem sempre o zelo é algo essencialmente bom. Não é interessante? É isso que ele está dizendo aqui. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente, mas antes ele recrimina o zelo. Ele fala, eles querem isolar vocês a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. O bom zelo é aquele motivado pelo próprio Deus. Como Jesus que chega no templo, vê que aquilo se tornou um comércio, e ele cita as Escrituras dizendo, o zelo pela tua casa me consome. Mas às vezes nós estamos sendo zelosos pelas coisas erradas. Às vezes a gente está tendo, por exemplo, mais zelo por coisas do que por pessoas. E aí, tentando cuidar de coisas, a gente vai ferindo pessoas. Eu faço tudo certo. Ok, eu creio que você tem zelo. Mas qual é a motivação disso tudo? E como isso tem abençoado os teus irmãos? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. A manifestação da graça de Deus a partir do coração pastoral de Paulo. Estou sofrendo dores de parto. Ele não fala apenas do sofrimento. É como se ele estivesse dizendo, ok, se a gente tem que recomeçar tudo de novo, se eu tenho que gerar vocês novamente, que assim seja. Porque eu só tenho um objetivo. Que Cristo seja formado em vocês. Romanos 8, 29 diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que o Paulo está dizendo para esses cristãos e quem sabe para alguns de nós, eu estou trazendo vocês de volta. Eu estou levando vocês de novo à essência do Evangelho, a Jesus Cristo, a graça de Deus, a manifestação das virtudes do Espírito Santo. É só isso. Parem de complicar o Evangelho. Parem de burocratizar a relação com Deus. Eu quero trazer vocês de volta. E a pergunta que fica para nós: como é que está essa formação? Como é que está essa geração de Jesus em nós? Traduzindo, o quanto de Jesus tem sido visto em nós? O quanto a gente pode dizer assim, sem medo nenhum, sem culpa alguma, olha para mim. Se você não conhece Jesus, olha para mim. Porque se você olhar para mim, você vai ver Jesus. Se você ver como eu vivo, você vai ver como é que Jesus vive. Se você ver como eu amo, você vai ver como é que Jesus ama. Se você olhar para mim e ver como eu perdoo, você vai ver como é que Jesus perdoa. Como eu disse, não há nada que faça sofrer mais o coração de um pastor, como o apóstolo Paulo aqui, do que um retrocesso. Então, o único desejo de Paulo, e eu posso dizer, meu único desejo, no fim de todas as coisas, que nesse processo da caminhada do Evangelho, a cada dia mais, eu e você nos pareçamos com Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, sabendo que essa ação só pode ser gerada em nós através do Teu Espírito Santo. Portanto, nós nos submetemos a Ele
Nos submetemos também à Tua palavra. E pedimos que o Senhor gere em nós tudo quanto somente o Senhor pode gerar, inclusive o próprio Cristo, a manifestação de Cristo. Que tal como Paulo, que sofria dores de parto, para que Cristo fosse gerado, que o Senhor possa manifestar o Seu Filho através da minha vida e da vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, para que o Cristo ressurreto seja impossível de ser ignorado quando olharem para nós. Deus, que a Tua graça, que é base e sustento da nossa existência, possa estar sobre os nossos pés e que, fundamentados nela, Jesus Cristo possa livremente ser pregado através das nossas vidas. Deus, eu clamo por todos nós que temos caminhado contigo, mas em especial, quem sabe, aqueles que estão ainda em tempos de altos e baixos na sua caminhada. Fortalece o cansado, anima o abatido, encoraja o desencorajado. Coloque de pé novamente aquele que sente que está prestes a cair. Porque o Senhor é aquele que não apenas iniciou uma obra em nós, mas o Senhor é aquele que há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja. E que a Tua igreja, centrada no Evangelho e centrada na verdade, possa efetivamente ser a igreja que manifesta Jesus. Que nessa caminhada, que nos percalços da vida e da existência, que pelas adversidades e dores possamos perceber que o Senhor tem feito uma obra em nós. Que a obra é inacabada, que o processo ainda está sendo gerado. Porque no fim, não é apenas coração de um pastor e de um líder. O teu coração, o coração do próprio Deus, é que no final todos sejamos formados e conformados à imagem do Teu Filho Jesus. E pela fé, nós sabemos que isso há de acontecer, porque as Escrituras nos dizem que um dia nós estaremos contigo e o veremos face a face e seremos como o Senhor é. Obrigado porque o Senhor já não nos olha baseado em nossas faltas e em nossas culpas, mas quando o Senhor olha, o Senhor vê Jesus em nós. E por ver Jesus em nós, o rótulo que paira sobre nós não é mais o rótulo da culpa, não é mais o rótulo do pecado, mas há um selo do Teu amor que diz: perdoado, perdoado. Que possamos viver como seres perdoados e redimidos, que agora, por serem perdoados e redimidos, vivem livremente no amor de Deus, centrados no Evangelho, e de modo a responder a esse grande amor, de modo a viver em conformidade com esse perdão, de modo a tornar as nossas vidas uma adoração a Ti. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.